A maioria dos homens destrói a própria atração antes mesmo dela começar. Eles acreditam que insistência cria desejo, que excesso de atenção conquista mulheres e que correr atrás o tempo inteiro faz uma mulher enxergar valor neles. Mas a psicologia feminina mostra algo completamente diferente. E talvez desconfortável para muitos homens ouvirem. Mulheres raramente desejam homens que parecem desesperados para serem escolhidos. Na verdade, quanto mais um homem tenta forçar interesse, mais ele reduz a própria atração emocional. Porque desejo não nasce da pressão. Nasce da percepção de valor, mistério, emoção e, principalmente, da sensação de que aquele homem possui algo raro. E aqui está a verdade que quase ninguém fala. Muitas vezes, uma mulher perde interesse não porque o homem não era bom o suficiente, mas porque ele mostrou carência, insegurança e necessidade emocional cedo demais. Neste vídeo, você vai entender como despertar interesse feminino, mesmo quando ela inicialmente parece indiferente. Não através de manipulação barata ou jogos infantis, mas entendendo como a mente feminina reage à confiança, ao autocontrole emocional e à percepção de valor. Você vai descobrir por que alguns homens conseguem despertar desejo quase sem esforço, enquanto outros vivem tentando impressionar e continuam sendo ignorados. Porque no final, a atração emocional raramente funciona da maneira que a maioria imagina. Homens emocionalmente fortes não vivem implorando atenção feminina. Eles criam presença, criam curiosidade, criam impacto emocional. E exatamente por isso acabam despertando interesse até em mulheres que inicialmente pareciam não sentir nada por eles. Hoje você vai entender os comportamentos que aumentam a atração feminina naturalmente, os erros que afastam mulheres sem que os homens percebam, e por que o homem que menos parece precisar de aprovação costuma ser o mais desejado. 1. Mulheres desejam homens que não parecem precisar delas. O maior erro que muitos homens cometem é transformar mulheres no centro absoluto da própria vida. Eles conhecem alguém interessante e, imediatamente, começam a agir como se toda a felicidade dependesse daquela atenção. Mandam mensagens sem parar, ficam disponíveis o tempo inteiro e fazem de tudo para serem escolhidos. E, sem perceber, acabam destruindo a própria atração. A psicologia feminina funciona muito através da percepção emocional. Quando uma mulher sente que um homem depende dela para se sentir bem, ele perde parte do mistério, da força e da tensão emocional que despertam desejo. Agora compare isso com homens que possuem vida própria, objetivos, rotina e equilíbrio emocional. Eles demonstram interesse, mas não abandonam a própria identidade por causa de uma mulher. E exatamente isso faz sua atenção parecer mais valiosa. Mulheres costumam desejar homens que parecem completos, sem precisar delas. Porque homens assim transmitem abundância emocional. Passam a sensação de que escolheram estar ali, e não que precisam desesperadamente daquela validação. Muitos homens confundem isso com frieza, e acabam tentando parecer indiferentes artificialmente. Mas não é isso. O segredo não está em fingir desinteresse. Está em realmente construir uma vida onde sua felicidade não depende exclusivamente da atenção feminina. Quando você para de agir com ansiedade emocional, sua energia muda completamente. Você conversa de forma mais leve. Não fica pressionando respostas. Não transforma cada interação em necessidade emocional. E isso cria algo extremamente atraente: tranquilidade. Uma mulher percebe rapidamente quando um homem está desesperado por aprovação. E também percebe quando ele está confortável consigo mesmo. Homens seguros conseguem gostar de uma mulher sem perder o controle emocional. Conseguem demonstrar interesse sem parecer dependentes. E exatamente essa combinação cria desejo psicológico, porque no final, mulheres raramente desejam homens que parecem emocionalmente necessitados. Elas desejam homens cuja presença transmite força, equilíbrio e a sensação de que a vida deles continua completa, mesmo sem validação constante. 2. O mistério. Faz ela pensar em você mesmo sem interesse inicial. Muitos homens acreditam que precisam revelar tudo sobre si mesmos imediatamente para conquistar uma mulher. Falam demais, explicam demais e tentam impressionar o tempo inteiro. Mas sem perceber, acabam eliminando uma das coisas mais importantes da atração feminina: a curiosidade. Quando uma mulher entende completamente você rápido demais,
parte da emoção desaparece. O cérebro humano se interessa naturalmente pelo que ainda não consegue decifrar totalmente, e isso vale especialmente para a atração emocional. Homens que despertam desejo normalmente deixam espaço para a imaginação. Eles não contam toda a própria vida em uma conversa. Não vivem tentando provar valor constantemente, e não sentem necessidade de preencher cada segundo com atenção exagerada. Isso cria mistério emocional. Uma mulher pode inicialmente não sentir grande interesse, mas quando percebe que ainda existe algo sobre você que ela não entende completamente, a mente dela começa a voltar para você naturalmente. Ela pensa nas conversas, nas suas reações e até no jeito como você se comporta. Pequenos detalhes começam a gerar curiosidade emocional. E curiosidade é uma das emoções mais fortes para despertar desejo feminino. O problema é que muitos homens têm medo do silêncio. Sentem ansiedade quando não recebem atenção imediata e acabam correndo atrás excessivamente. Quanto mais fazem isso, mais previsíveis se tornam. Homens emocionalmente fortes entendem que conexão verdadeira não precisa de esforço desesperado. Eles sabem conversar, demonstrar personalidade e criar presença sem parecer necessitados. Isso não significa fazer joguinhos ou fingir ser frio. Mistério saudável não é manipulação. É apenas não entregar toda a sua mente, emoções e identidade logo no começo, por medo de perder interesse feminino. Quando uma mulher percebe que você possui profundidade, autocontrole e uma vida própria acontecendo além dela, sua imagem muda psicologicamente. Você deixa de parecer apenas mais um homem buscando atenção e começa a parecer alguém que ela ainda quer descobrir melhor. E muitas vezes é exatamente nesse momento que o desejo começa a surgir, mesmo quando inicialmente ela parecia completamente indiferente. 3. A confiança silenciosa. Desperta muito mais desejo do que aparência. A maioria dos homens acredita que mulheres desejam apenas aparência, dinheiro ou status. Claro que essas coisas podem chamar atenção inicialmente, mas o que realmente desperta desejo emocional profundo é algo muito mais raro: confiança verdadeira, e não aquela confiança exagerada que tenta impressionar todo mundo. Mulheres percebem rapidamente quando um homem está apenas atuando. A confiança que realmente cria atração é silenciosa, natural, calma. Homens confiantes não precisam provar valor o tempo inteiro. Não ficam buscando validação constante. Não entram em desespero quando uma mulher demora para responder ou parece distante. E exatamente essa tranquilidade emocional cria impacto psicológico. Uma mulher sente quando um homem está confortável consigo mesmo. Percebe quando ele conversa sem ansiedade para agradar. Percebe quando ele mantém postura emocional estável, mesmo diante de rejeição ou incerteza. Isso transmite força. Muitos homens estragam a própria atração porque reagem emocionalmente a tudo. Ficam ansiosos por respostas, tentam convencer mulheres do próprio valor e vivem buscando aprovação silenciosamente. Sem perceber, passam insegurança. Agora compare isso com um homem que mantém calma, autenticidade e equilíbrio emocional. Ele não parece desesperado por atenção, e justamente por isso, sua presença começa a parecer mais valiosa. Mulheres raramente desejam homens emocionalmente descontrolados, porque descontrole transmite fraqueza psicológica. Já autocontrole transmite segurança. O mais interessante é que confiança verdadeira normalmente vem do trabalho interno, vem da disciplina, da autoestima construída na prática e da capacidade de ficar bem sozinho. Não vem apenas de aparência. Homens emocionalmente fortes conseguem demonstrar interesse sem perder a própria identidade. Conseguem conversar com leveza sem transformar cada interação em necessidade emocional. E isso cria uma sensação extremamente poderosa na mente feminina. Porque no final, uma mulher pode até notar a aparência primeiro. Mas o que realmente faz ela desejar um homem é a energia emocional que ele transmite quando entra em um ambiente sem precisar provar nada para ninguém. 4. Mulheres desejam homens que despertam emoções diferentes. Um dos maiores erros que muitos homens cometem é tentar parecer perfeitos o tempo inteiro. Eles evitam qualquer tensão emocional, concordam com tudo e fazem de tudo para serem vistos como bonzinhos. Mas existe um problema nisso. Emoções fracas criam atração fraca.
Mulheres raramente desejam homens que parecem iguais a todos os outros. O que realmente desperta desejo feminino é a capacidade de provocar emoções diferentes: curiosidade, admiração, leve tensão emocional, surpresa, segurança e até aquele pequeno frio na barriga que quebra a monotonia. Isso não significa criar drama ou tratar uma mulher mal. Muitos confundem intensidade emocional com toxicidade, e são coisas completamente diferentes. Homens emocionalmente marcantes sabem criar presença, sabem conversar de forma envolvente, sabem provocar risadas, reflexão e conexão sem parecer desesperados por aprovação. Enquanto isso, homens previsíveis acabam se tornando emocionalmente invisíveis, porque tudo neles parece seguro demais, comum demais e sem personalidade própria. Uma mulher pode inicialmente não estar interessada, mas quando começa a sentir emoções diferentes perto de você, algo muda dentro dela. Sua presença deixa de parecer comum, e isso faz a mente dela voltar para você repetidamente. Outro detalhe importante é que homens autênticos costumam despertar mais desejo do que homens que tentam agradar o tempo inteiro. Quando você fala o que pensa com tranquilidade, mantém postura emocional e não muda totalmente sua personalidade para impressionar, você transmite identidade forte. E identidade forte gera atração emocional. Muitos homens passam tempo demais tentando parecer perfeitos e acabam parecendo artificiais. Já homens que possuem autenticidade deixam marca porque parecem reais. Mulheres sentem isso rapidamente. Além disso, experiências emocionais marcantes criam memória emocional forte. Conversas profundas, humor inteligente e presença emocional genuína geram muito mais impacto do que frases prontas ou atenção exagerada. No final, desejo verdadeiro raramente nasce apenas da aparência. Ele nasce da sensação emocional que uma mulher experimenta quando está perto de você. E homens que despertam emoções diferentes dificilmente passam despercebidos, mesmo quando inicialmente ela não demonstrava interesse. 5. A ausência inteligente faz ela começar a sentir sua falta. Muitos homens acreditam que precisam estar presentes o tempo inteiro para conquistar uma mulher. Acham que quanto mais mensagens enviarem, mais atenção derem e mais disponíveis estiverem, maiores serão as chances dela se interessar. Mas a psicologia feminina costuma funcionar de maneira oposta. Quando um homem está disponível o tempo inteiro, sua presença começa a parecer previsível. E aquilo que é totalmente previsível raramente desperta desejo intenso. O cérebro humano valoriza mais aquilo que sente, que pode perder. É exatamente aí que entra o poder da ausência inteligente. Quando você desaparece por alguns momentos para focar na própria vida, nos seus objetivos e na sua rotina sem ansiedade emocional, algo começa a acontecer na mente dela. Sua ausência cria espaço psicológico, e esse espaço faz ela pensar. Ela começa a lembrar das conversas, comparar sua energia com a de outros homens e perceber o impacto que sua presença causava. Muitas vezes, uma mulher só entende o valor emocional de um homem quando deixa de ter acesso constante a ele. O problema é que muitos homens não suportam esse espaço, sentem necessidade de contato contínuo porque confundem atenção constante com conexão verdadeira. Homens emocionalmente fortes entendem que a atração cresce no equilíbrio. Eles sabem demonstrar interesse sem abandonar a própria vida, sabem se afastar sem criar drama e sabem ficar em silêncio sem ansiedade. Isso transmite maturidade emocional. Claro que a ausência excessiva também destrói conexão. Ignorar alguém de propósito parece infantil. O segredo está em não viver emocionalmente dependente da atenção feminina. Quando uma mulher percebe que você possui uma vida completa além dela, sua imagem muda psicologicamente. Sua atenção passa a parecer mais valiosa porque não parece automática. E quanto mais ela percebe que você não está desesperado pela validação dela, mais curiosidade emocional começa a surgir. Porque no final, mulheres raramente desejam homens que vivem correndo atrás delas o tempo inteiro. Elas desejam homens cuja presença faz diferença, justamente porque a ausência deles também é sentida. 6. Mulheres se sentem atraídas por homens que possuem propósito.
Existe algo extremamente poderoso em um homem que sabe para onde está indo. Quando uma mulher percebe que sua vida possui direção, objetivos e propósito, a forma como ela enxerga você muda completamente. Muitos homens passam tempo demais tentando conquistar mulheres e pouco tempo construindo a própria vida. E sem perceber, acabam transmitindo uma energia vazia. Porque quando um homem não possui propósito forte, toda a atenção feminina se torna prioridade emocional absoluta. Isso cria dependência. Agora compare isso com homens focados nos próprios objetivos. Homens disciplinados, ocupados evoluindo e construindo algo importante para si mesmos. Eles não vivem desesperados por atenção porque já possuem uma missão pessoal maior acontecendo. E exatamente isso desperta desejo psicológico. Uma mulher sente quando um homem possui direção própria. Ela percebe quando sua energia não gira apenas em torno de agradar mulheres. E isso transmite força emocional. Homens com propósito falam diferente, tomam decisões com mais firmeza, mantêm postura emocional mais estável porque a autoestima deles não depende exclusivamente da aprovação feminina. Isso cria admiração. O mais interessante é que mulheres costumam se sentir mais atraídas por homens que estão genuinamente focados na própria evolução, porque homens assim parecem raros hoje em dia. Enquanto muitos vivem distraídos, buscando validação em redes sociais e relacionamentos vazios, homens com propósito transmitem maturidade, disciplina e visão de futuro, e mulheres percebem isso rapidamente. Outro detalhe importante é que homens focados na própria vida normalmente não pressionam emocionalmente. Eles conseguem demonstrar interesse sem transformar a mulher no centro absoluto da existência deles. Isso cria leveza emocional. Muitos homens acham que conquistar mulheres depende apenas de técnicas ou aparência. Mas na prática, poucas coisas despertam mais desejo do que a sensação de estar diante de alguém que realmente possui controle da própria vida. Porque no final, mulheres raramente desejam homens perdidos emocionalmente. Elas desejam homens que transmitem direção, estabilidade e a sensação de que estão construindo algo grande, com ou sem a presença delas. 7. O homem, que não busca aprovação feminina. Parece mais desejável. Existe uma diferença enorme entre um homem que demonstra interesse e um homem que vive desesperadamente buscando aprovação feminina. E a psicologia feminina percebe essa diferença quase instantaneamente. Muitos homens entram em conversas tentando impressionar o tempo inteiro. Mudam opiniões para agradar, evitam discordar, escondem a própria personalidade e fazem de tudo para parecerem o homem perfeito. Mas quanto mais tentam ser aceitos, menos autênticos parecem. E a autenticidade é uma das coisas que mais despertam desejo feminino. Mulheres costumam se sentir atraídas por homens que parecem confortáveis consigo mesmos. Homens que não precisam da validação delas para se sentirem suficientes. Porque isso transmite autoestima verdadeira. Homens inseguros vivem tentando convencer mulheres do próprio valor. Já homens seguros simplesmente vivem suas vidas normalmente. E exatamente essa diferença muda completamente a energia que transmitem. Uma mulher percebe quando você está falando apenas para impressionar. Percebe quando você muda comportamento por medo de rejeição. E também percebe quando você mantém personalidade própria, sem ansiedade para agradar. Isso cria respeito emocional. O mais interessante é que homens que não buscam aprovação feminina desesperadamente costumam parecer mais misteriosos e mais difíceis de conquistar. E o cérebro humano naturalmente valoriza aquilo que não parece fácil de controlar emocionalmente. Claro que isso não significa agir com arrogância ou tratar mulheres mal. O segredo não está em desprezar a atenção feminina. Está em não depender dela para construir autoestima. Quando você para de agir como alguém que precisa ser escolhido o tempo inteiro, sua presença muda completamente. Você conversa de forma mais tranquila. Não força a conexão. Não transforma cada interação em pressão emocional. E isso cria algo extremamente atraente. Leveza emocional misturada com confiança. Muitos homens não entendem que excesso de necessidade destrói atração rapidamente, porque desejo raramente nasce da carência. Desejo nasce da sensação de estar diante de alguém seguro o suficiente para não implorar atenção. E no final, mulheres costumam desejar exatamente os homens que parecem emocionalmente completos, mesmo sem validação constante delas. 8.
O mistério emocional faz ela querer descobrir mais sobre você. Uma das maiores razões pelas quais algumas mulheres começam a desejar um homem inesperadamente é simples. Elas sentem que ainda não entenderam ele completamente. O cérebro humano é naturalmente atraído pelo que parece profundo, misterioso e difícil de decifrar. E quando uma mulher percebe que ainda existe muito para descobrir sobre você, a mente dela começa a voltar para você repetidamente. Muitos homens destroem isso rápido demais. Contam toda a própria vida imediatamente, revelam todas as emoções logo no começo e vivem tentando explicar cada detalhe sobre si mesmos. Sem perceber, eliminam toda a tensão emocional da conexão. Homens emocionalmente fortes fazem diferente. Eles conversam, criam conexão e demonstram personalidade, mas não sentem necessidade de entregar tudo imediatamente por ansiedade emocional. Isso cria mistério psicológico. Uma mulher começa a se perguntar no que você está pensando, o que realmente sente e como funciona a sua mente. Pequenas dúvidas emocionais começam a surgir, e quanto mais ela pensa em você, mais espaço emocional você ocupa dentro dela. O mais interessante é que isso pode acontecer mesmo quando inicialmente ela não estava interessada, porque curiosidade emocional frequentemente vem antes do desejo. Muitos homens têm medo do silêncio e acabam preenchendo todos os espaços com mensagens constantes e explicações excessivas. Mas homens confiantes conseguem deixar espaço para a imaginação sem parecerem frios, e imaginação é extremamente poderosa na psicologia feminina. Quando uma mulher começa a criar hipóteses sobre você mentalmente, ela já está emocionalmente investindo energia na sua presença. E esse investimento emocional fortalece a conexão naturalmente. Claro que mistério saudável não significa manipulação ou jogos infantis. Não é fingir desinteresse. É apenas ter profundidade, vida própria e autocontrole suficiente para não transformar toda interação em necessidade emocional. Homens autênticos e emocionalmente equilibrados normalmente despertam essa sensação naturalmente. Porque no final, mulheres raramente desejam homens totalmente previsíveis. Elas desejam homens que fazem elas sentirem que ainda existe algo importante para descobrir. 9. A energia que você transmite vale mais do que as palavras. Muitos homens acreditam que conquistar uma mulher depende das frases certas, das mensagens perfeitas ou de técnicas prontas. Mas a verdade é que mulheres percebem muito mais a energia emocional que um homem transmite do que as palavras exatas que ele fala. Você pode dizer coisas incríveis, mas se sua energia transmite insegurança, carência ou necessidade de aprovação, ela vai sentir isso rapidamente. Da mesma forma, um homem emocionalmente forte muitas vezes desperta desejo, sem precisar falar demais. Porque a atração psicológica acontece muito além das palavras. Uma mulher percebe sua postura, seu tom de voz, sua calma, sua confiança e, principalmente, a forma como você reage emocionalmente às situações. Tudo isso comunica valor silenciosamente. Homens inseguros costumam transmitir tensão emocional o tempo inteiro. Falam tentando impressionar, procuram validação constante e ficam abalados facilmente por qualquer sinal de rejeição, e isso enfraquece a atração rapidamente. Agora compare isso com um homem tranquilo, confortável consigo mesmo e emocionalmente equilibrado. Ele conversa sem ansiedade, não parece desesperado por atenção e transmite a sensação de que sua felicidade não depende daquela interação. Essa energia é extremamente atraente. O mais interessante é que mulheres sentem autenticidade quase instantaneamente. Elas percebem quando você está apenas atuando para parecer interessante e quando realmente possui confiança genuína. Homens emocionalmente fortes não precisam exagerar comportamento para chamar a atenção. A presença deles naturalmente ocupa espaço porque existe consistência emocional na forma como agem. Além disso, energia emocional influencia diretamente como uma mulher se sente perto de você. E emoções são a base da atração feminina. Se sua presença transmite calma, segurança, leveza e autenticidade, ela começa automaticamente a associar você a sensações positivas.
E quanto mais positivas forem essas sensações, maior a chance do desejo crescer emocionalmente. No final, mulheres podem esquecer frases bonitas rapidamente, mas dificilmente esquecem a sensação emocional que um homem fez elas experimentarem enquanto estavam perto dele. E homens que dominam a própria energia emocional quase sempre acabam despertando desejo sem precisar forçar absolutamente nada. 10. Mulheres desejam homens que fazem elas sentirem que podem perdê-los. Existe uma verdade sobre atração que muitos homens evitam aceitar. O ser humano valoriza mais aquilo que sente que não está totalmente garantido. Quando uma mulher percebe que um homem está completamente preso emocionalmente nela, disposto a aceitar qualquer coisa apenas para não perdê-la, parte da tensão emocional desaparece. Porque não existe desafio psicológico, não existe risco emocional. Agora, quando ela sente que sua atenção precisa ser conquistada e que você possui uma vida completa além dela, algo muda completamente. Sua presença começa a parecer mais valiosa. Isso não significa manipular, jogar ou tratar alguém mal. Significa apenas não agir como um homem desesperado por escolha. Homens emocionalmente fortes conseguem demonstrar interesse sem entregar totalmente o próprio poder emocional. Eles gostam de uma mulher, mas continuam focados na própria vida, nos próprios objetivos e no próprio equilíbrio. E isso cria uma sensação extremamente poderosa na mente feminina, a possibilidade de perder você. Muitos homens acreditam que precisam provar amor o tempo inteiro para manter a atração, mas excesso de necessidade emocional costuma produzir o efeito contrário. Quando tudo parece garantido, o cérebro para de valorizar com a mesma intensidade. Já homens que possuem autoestima verdadeira não vivem implorando atenção. Eles escolhem estar presentes, mas não abandonam a própria identidade por causa disso. Uma mulher percebe rapidamente quando um homem possui opções emocionais, vida própria e autocontrole. E essa percepção aumenta o valor psicológico da presença dele. O mais interessante é que mulheres raramente ficam obcecadas por homens totalmente previsíveis. Elas se conectam emocionalmente com homens cuja presença transmite valor, mistério e independência emocional. Porque no final, desejo verdadeiro não nasce da sensação de controle absoluto. Ele nasce da emoção, da curiosidade e da percepção de que aquele homem possui algo raro. E homens raros nunca parecem desesperados para serem mantidos. Eles transmitem a sensação de que podem ser perdidos. E exatamente essa sensação faz muitas mulheres começarem a desejar homens pelos quais inicialmente não sentiam absolutamente nada. A maior verdade que muitos homens precisam entender é simples. Desejo feminino não nasce da insistência desesperada. Não nasce de correr atrás o tempo inteiro, implorar atenção ou tentar impressionar sem parar. Na maioria das vezes, isso apenas destrói a atração. Mulheres desejam homens que possuem presença, autocontrole, propósito e confiança emocional. Homens que sabem quem são sem precisar da validação constante de ninguém. Porque no final, o homem mais desejado normalmente não é o mais bonito ou o mais rico. É o homem que transmite valor emocional de forma natural. E talvez essa seja a parte mais controversa de todas. Quanto menos você depender emocionalmente da aprovação feminina, mais desejável você se torna. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que muitos homens hoje afastam mulheres justamente por demonstrarem carência demais? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler suas experiências e opiniões. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender melhor a psicologia feminina.